Há muitos anos, eu descobri algo que transformou minha vida. E se você me ouvir até o fim, pode transformar a sua também. Percebi que a prosperidade não começa no bolso, mas na mente. Antes de qualquer riqueza aparecer no mundo exterior, ela precisa ser criada dentro de você. Eu era um homem comum, cheio de dívidas, medos e dúvidas. Mas um dia compreendi uma verdade que o universo sussurra aos atentos. Você precisa viver como um próspero antes de ser um. Naquele instante, eu percebi que minha pobreza não era financeira, era vibracional. Meus pensamentos, minhas palavras e até minha postura refletiam escassez. Eu pedia riqueza, mas vibrava como quem teme nunca tê-la. O universo apenas me devolvia o eco da minha própria energia. Então, decidi mudar tudo. Acordei cedo no dia seguinte e agi como um homem rico agiria. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu estava criando o campo energético para recebê-lo. Passei a andar com a cabeça erguida, a falar com convicção, a agradecer até pelo pouco que eu tinha. E algo começou a acontecer. Pequenas oportunidades surgiram. Pessoas começaram a me notar. O universo, silenciosamente, começou a abrir portas. Entenda, o universo não responde a pedidos. Ele responde a frequências. Se você vibra como um próspero, ele entende que você já é. E então tudo ao seu redor se organiza para confirmar isso. Mas aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Viver como um próspero não é fingir ser alguém que você não é. É sentir-se digno agora. É agir com confiança mesmo quando o mundo ainda duvida. É manter a fé quando o caminho parece vazio. Cada pensamento que você repete, cada emoção que você alimenta é um comando energético. E o universo nunca ignora um comando vibracional. A transformação não acontece quando você tem. Ela acontece quando você decide ser. Porque é essa decisão que altera a sua energia. E a energia é o idioma que o universo entende. Acredite, o momento em que você muda a sua vibração é o exato momento em que sua realidade começa a se reorganizar. Você não verá os resultados imediatamente, mas sentirá a diferença dentro de você. E quando essa sensação de abundância for mais forte do que qualquer dúvida, o mundo físico não terá escolha. Ele se curvará diante da sua nova frequência. Então, feche os olhos agora e declare com firmeza: eu vivo como um próspero, eu ajo como um próspero, eu sou um próspero. Repita isso até que o universo não tenha outra opção senão te recompensar. Pois, quando você vive como se já tivesse vencido, o universo se apressa em confirmar a sua vitória. Existe uma força silenciosa que governa tudo o que você vê, toca e sente. Poucos entendem essa verdade, e é por isso que poucos prosperam de verdade. O segredo não está em trabalhar mais, nem em correr atrás de oportunidades. O segredo está em vibrar na mesma frequência daquilo que você deseja atrair. O universo é uma imensa sinfonia de vibrações. Cada pensamento é uma nota. Cada emoção é uma frequência, e cada uma delas envia um sinal invisível, determinando o que você atrai para a sua vida. Eu descobri essa lei observando os homens mais bem-sucedidos da minha época. Eles não se moviam com pressa, não pareciam ansiosos. Agiam com uma calma quase divina, como se tivessem certeza absoluta de que tudo o que desejavam já estava a caminho. E estavam certos. A vibração da riqueza não vem do medo, nem da pressa, nem da necessidade. Ela nasce da certeza, da fé inabalável de que o universo já está conspirando a seu favor. Quando você pensa em riqueza com gratidão e não com desespero, você muda completamente a frequência do seu campo mental. E o universo começa a reorganizar tudo para te entregar o que você emite. Pense nisso. Cada vez que você se preocupa com a falta, você vibra escassez. E a escassez retorna. Mas quando você vibra prosperidade, mesmo ainda sem possuí-la, o universo entende sua mensagem e responde com generosidade. Essa é a lei invisível. O semelhante atrai o semelhante. Quando você sente, pensa e age como um próspero,
O universo começa a alinhar pessoas, ideias e coincidências que te conduzem ao que você quer. Não é mágica, é ciência espiritual. Eu experimentei isso pessoalmente. Em um período de grande dificuldade, decidi fazer um teste. Em vez de lamentar minha situação, comecei a agradecer por cada pequena conquista, por cada oportunidade, por cada moeda que passava pelas minhas mãos. Passei a sorrir, mesmo sem motivo, a andar com confiança, a me comportar como se já tivesse alcançado meu destino. E então, algo extraordinário aconteceu. Convites surgiram do nada. Negócios que estavam estagnados começaram a se mover. Pessoas que eu jamais imaginaria conhecer começaram a aparecer no meu caminho. Nada disso era coincidência, era o reflexo direto da nova vibração que eu estava emitindo. O universo sempre espelha o que você projeta. Por isso, meu conselho a você é simples, mas poderoso. Antes de tentar mudar o mundo à sua volta, mude a energia que você transmite. Pense, como alguém que já tem tudo o que deseja se comportaria hoje. Qual seria sua postura, seu tom de voz, sua maneira de olhar o mundo? Adote essa atitude agora. Não amanhã, não quando o dinheiro chegar, agora. Porque é esse agora vibracional que decide o que o futuro trará. O universo não responde às suas palavras, mas à emoção por trás delas. Você pode repetir 1000 vezes, sou próspero. Mas se por dentro vibrar dúvida, nada mudará. Mas se você sentir a verdade dessas palavras, se cada célula do seu corpo acreditar, o universo não terá escolha. Ele confirmará sua fé com fatos. Então, a partir de hoje, lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando você vive como um próspero antes de ser um, o universo inteiro se dobra para te recompensar. Quando compreendi que o universo responde à vibração da mente, uma nova pergunta tomou conta de mim. Como manter essa vibração elevada todos os dias, mesmo quando o mundo parece desabar? A resposta me veio em silêncio, como um sussurro interno. Treine sua mente até que ela obedeça à sua fé e não aos seus medos. A mente é o templo onde a riqueza começa a nascer. Ela é o solo, e o que você planta nela, cresce. Sem exceções. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Esse solo é fértil tanto para as flores quanto para as ervas daninhas. Tudo o que você repete com emoção, o universo entende como uma ordem. Durante anos, minha mente foi meu maior inimigo. Ela me lembrava das contas, dos fracassos, das vezes em que o medo me paralisou. Mas um dia eu percebi, eu estava alimentando a realidade errada. Eu estava vibrando o que não queria e colhendo exatamente isso. Então decidi me reprogramar. Todos os dias, ao acordar, eu declarava, hoje eu sou abundante, hoje eu atraio oportunidades, hoje o universo me favorece. Mesmo que por fora nada ainda tivesse mudado, eu estava treinando minha mente a aceitar um novo padrão vibracional. E quando a mente aceita, o universo executa. Com o tempo, percebi algo fascinante. O mundo exterior é um espelho do mundo interior. Nada muda lá fora se você não mudar aqui dentro. As pessoas que me viam começaram a notar uma nova energia em mim. Eu não dizia nada, mas minha presença comunicava algo diferente. Era confiança, era fé, era a vibração do próspero antes de ser um. A mente humana é como um transmissor de rádio. Você escolhe a estação pela frequência. Se sintoniza escassez, ouvirá apenas ruídos de medo. Mas se sintoniza prosperidade, começa a captar ideias, caminhos, pessoas e sincronicidades que antes pareciam invisíveis. Esse é o poder de uma mente treinada. Ela não é controlada pelas circunstâncias, ela cria circunstâncias. Muitos me perguntam, Napoleão, o que eu faço quando tudo dá errado? E eu sempre respondo, continue vibrando certo. O universo testa sua constância antes de liberar suas recompensas. A mente do verdadeiro próspero é firme como uma rocha. Ela não se deixa abalar pelos ventos da dúvida. Ela sabe que por trás do caos aparente existe uma ordem divina em movimento.
Por isso, nunca permita que os fatos te façam duvidar da sua fé. Os fatos são temporários, mas sua vibração é eterna. E o universo sempre escolhe o lado de quem persiste na vibração correta. Quando você dominar sua mente, dominará a realidade. E quando a realidade se curvar à sua fé, você compreenderá o poder da frase que mudou minha vida. Viva como um próspero antes de ser um, e o universo te recompensará. Não é apenas uma ideia bonita, é uma lei espiritual e prática. Treine sua mente para ver abundância onde outros veem falta. Sinta gratidão onde outros reclamam. Veja a oportunidade onde outros veem crise. E você se tornará o ímã da prosperidade que sempre buscou. Se há uma força que transforma o invisível em realidade, essa força se chama coragem. E se há algo que o universo respeita mais do que qualquer oração, é a atitude de quem age mesmo com medo. Ouça com atenção. O universo não recompensa quem apenas deseja, nem quem apenas acredita. Ele recompensa quem se move, mesmo sem garantias. A fé sem ação é apenas esperança. Mas a fé acompanhada de coragem é uma ordem energética que o universo não pode ignorar. Eu aprendi isso em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tudo parecia perdido. Meus projetos haviam fracassado, meus amigos se afastado e eu não via nenhuma saída. Mas uma voz interior me dizia: levante-se, haja como se a vitória já fosse certa. E foi exatamente o que eu fiz. Com o pouco que tinha, decidi dar o próximo passo. Cada decisão corajosa, mesmo pequena, fazia algo no mundo invisível se mover a meu favor. E percebi que o universo reage à coragem com sincronicidades, coincidências perfeitas que parecem mágica, mas são apenas a resposta natural da energia alinhada à fé. Você precisa entender algo. O universo não abre as portas antes de você bater. Ele abre depois que você demonstra coragem suficiente para tentar. É nesse instante, quando você age com o coração acelerado, mas com fé firme, que o invisível começa a trabalhar por você. Muitas pessoas esperam se sentir prontas antes de agir, mas a verdade é que você só se torna pronto quando age. A coragem é o catalisador que transforma a crença em poder criador. Quando você dá um passo de fé, o universo dá 1000 em sua direção. Mas se você espera o cenário perfeito, continuará parado, vibrando dúvida, e o universo entenderá que deve manter tudo como está. Certa vez, eu entrevistei um homem que havia conquistado uma fortuna. Perguntei-lhe o segredo, e ele me respondeu com um sorriso calmo. Sr. Hill, eu apenas fiz o que os outros tinham medo de fazer. Dei um passo a mais quando todos recuaram. A coragem dele era o seu diferencial vibracional. Enquanto os outros vibravam medo, ele vibrava movimento. E o universo, coerente como sempre, respondeu a essa frequência. Coragem não significa ausência de medo. Significa decidir que o medo não terá a palavra final. O medo é natural, mas a fé é uma escolha. E toda vez que você escolhe a fé, o universo amplia o som da sua vibração. A prosperidade não é apenas um estado mental, é uma postura. É caminhar de cabeça erguida mesmo quando ainda não há aplausos. É olhar para o horizonte e dizer: eu sei que o melhor está vindo, mesmo que ainda não exista sinal algum disso. Essa atitude envia uma mensagem poderosa ao cosmos. Eu confio, eu ajo, eu mereço. E quando essa mensagem é emitida com convicção, o universo se reorganiza. Ele move pessoas, circunstâncias e até obstáculos para alinhar tudo à sua coragem. Portanto, se você está esperando o momento certo, pare agora. O momento certo é aquele em que você decide acreditar mais na sua fé do que no seu medo. Dê o passo. Haja como um próspero antes de ser um. E observe o universo responder com oportunidades, coincidências e recompensas. Lembre-se, o medo paralisa, mas a coragem cria caminhos. E toda vez que você escolhe agir, mesmo tremendo por dentro, o universo te observa e sussurra: finalmente,
Ele entendeu. A coragem é o selo da vibração próspera. É a faísca que acende o fogo da abundância. E quando o universo vê essa chama arder em você, ele se apressa em te recompensar. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe algo maior do que a dúvida. Existe uma força silenciosa que o empurra para frente, mesmo quando tudo parece empacar. Essa força é o seu espírito, e o universo a reconhece. Durante toda a minha jornada, aprendi que o universo nunca falha em devolver aquilo que você emite. Ele é justo, preciso e infinitamente generoso, mas ele espera que você dê o primeiro passo, sempre. No início da minha busca, eu acreditava que precisava conquistar o mundo para ser alguém, mas com o tempo percebi, o verdadeiro poder estava em me tornar alguém digno de conquistar o mundo. A prosperidade não é um prêmio, é uma consequência. Ela chega quando sua vibração está alinhada à grandeza que você declara ser. Cada ato de fé, cada pensamento de abundância, cada palavra positiva que você lança ao vento, tudo retorna, nada se perde. O universo guarda cada semente e a devolve multiplicada. Você pode não ver o retorno imediatamente, mas ele vem, sempre. Às vezes vem na forma de uma oportunidade inesperada. Às vezes, como uma pessoa que surge na hora certa. E às vezes, vem como um desafio que te obriga a crescer até o tamanho do seu desejo. O universo não te entrega o que você quer. Ele te entrega o que você se tornou capaz de sustentar. E é por isso que ele responde tão fortemente àqueles que vivem como prósperos antes de o serem. Porque quando você vibra prosperidade, você já é. E o universo apenas confirma aquilo que você escolheu ser. Eu vi essa lei em ação inúmeras vezes. Homens que antes duvidavam, mas ousaram agir com fé. E de repente tudo começou a se encaixar. Eles me diziam, Sr. Hill, parece mágica. E eu respondia, não é mágica, é correspondência vibracional. Você emite, o universo devolve. Você planta, o universo colhe por você e devolve multiplicado. Mas há um detalhe que poucos percebem. O retorno do universo não é apenas material. Ele vem em paz, em clareza, em sincronicidade. Você começa a perceber que está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E essa sensação de alinhamento é o maior sinal de que você está vibrando no caminho certo. O segredo final é este: você não precisa perseguir o que já está destinado a encontrar você. Apenas mantenha sua vibração na frequência da fé, da gratidão e da ação. Continue vivendo como um próspero, sorrindo mesmo antes de vencer, agradecendo mesmo antes de receber, acreditando mesmo antes de ver. Porque o universo, inevitavelmente, retorna tudo aquilo que você se torna. Eu vi homens se perderem buscando riqueza sem vibração, e vi outros alcançarem tudo apenas por alinharem o coração. O poder não está na pressa, mas na coerência. O universo não responde a palavras bonitas, ele responde à energia verdadeira. E quando essa energia é de abundância, confiança e coragem, não há força no mundo capaz de impedir o retorno. Então, neste instante, eu te peço, pare por um momento, respire, sinta o que vibra dentro de você. Se o que sente é fé, gratidão e certeza, então o universo já começou a agir. Você não precisa correr atrás da prosperidade. Apenas continue vivendo como quem já é próspero. Porque aquele que vive como se já tivesse vencido, vence duas vezes. Uma na alma, outra no mundo. E quando isso acontecer, quando o universo finalmente devolver tudo o que você emitiu, você entenderá o que eu descobri há tantos anos. A verdadeira riqueza não é algo que você conquista, é algo que você se torna. E quando você se torna prosperidade, o universo inteiro se curva para te recompensar.